Antes de mais nada, obrigado aí pela presença de vocês, né, nesse bate-papo a respeito da nossa situação atual de pandemia e o cenário que, quanto isso reflete nos shopping centers, nos grandes empreendimentos, né? Boa noite, gente. Obrigado aí, Edu e o Milton pelo convite. Prazer conhecê-los. O Daniel já conheço. Meu nome é Henrique Carvalho, eu tenho 30 anos de experiência no mercado de shopping centers e varejo. Eu sou economista, tenho MBA em finanças e tenho MBA também em gestão estratégica. Eu fui superintendente do Raposo Shopping, fui superintendente do Mogi Shopping, fui superintendente do Gran Plaza Shopping lá em Santo André, que é um dos maiores shoppings do Brasil, durante 12 anos, é de lá que eu conheço o Daniel, e eu fui diretor executivo da CCP para a divisão de shopping centers, né? Eu deixei a empresa o ano passado e agora estou me dedicando a um projeto de consultoria pessoal, né? Então, a minha vida inteira eu trabalhei em shopping e varejo. Está vivendo um momento de mudança de muita coisa, né? A gente está mudando muitos hábitos, então, até happy hours virtuais que estão sendo feitos, a forma como você conduz o seu, fazendo compra no supermercado, tudo. E eu imagino que os shopping centers têm que se reinventar, porque, afinal de contas, o mundo que a gente conhecia está mudando, vai voltar alguma rotina, mas certamente vai ter alguma coisa diferente, né? Como que você está vendo isso aí? Você que está bem envolvido aí nesse meio, o que está sendo pensado em termos de mudança para ajustar esse novo comportamento? Olha, Eduardo, é o seguinte, eu acho que mesmo antes da Covid, eu acho que todos os negócios, todos os business, eles estão sob cheque, assim, eles estão sob uma ameaça. Eu acho que as novas tecnologias, os avanços tecnológicos colocam todos os nossos business em condição de questionamento. A gente tá olhando isso mesmo antes da Covid-19. Então, tem os exemplos clássicos, né? O Uber, o que o Uber fez com o táxi, o que o Airbnb fez com o mercado de hotéis, né? O que a Amazon fez com o mercado, com o negócio físico, o que o Waze, né, provocou em termos para o GPS, e o celular em si, né? O celular substituiu a máquina fotográfica, enfim, transformou o negócio, vários negócios e tornou muitos deles, inclusive, irrelevantes, né? Desapareceram. Então, a transformação tecnológica e as tecnologias disruptivas já ameaçavam todos os business. Acho que ninguém, nós todos que estamos ali na linha de frente, ninguém está tranquilo, né? Todo mundo está vendo de alguma certa maneira uma ameaça no caminho. Muitas vezes a gente nem conhecia a ameaça, ela nem estava presente ainda, porque essa é uma característica das tecnologias disruptivas, né? Saiu um relatório do Credit Suisse em 2017. Eu li esse relatório, depois eu tenho até uns questionamentos assim, mas em suma, ele dizia que 25% dos shoppings americanos iam fechar até 2022. Quer dizer, em 5 anos, contados a partir de 2017, esse relatório previa que 25% dos shoppings americanos iam fechar. Esse relatório tem algumas falhas, eu li, mas isso não vem ao caso agora. Na verdade, só para dizer o seguinte, imagine uma instituição como o Credit Suisse, que tem uma credibilidade, tem conexões mundiais, solta um relatório como esse, imagine o que as pessoas passam, como as pessoas passam a olhar o negócio shopping center, com uma desconfiança terrível, né? Falou, esse negócio é um negócio decadente, eu estou fora, não vou investir. Não, e você tem aí players como fundos de investimento, você tem varejistas, você tem investidores institucionais que olham para o negócio de shopping center como uma opção de investimento. E aí esse cara ouve um negócio como esse e fala, bom, esse é um negócio decadente. E aí, bom, o que está por trás dessa ameaça, né? Na verdade, o que está por trás dessa ameaça é uma transformação do comportamento do consumidor. Quer dizer, as tecnologias todas
que foram incorporadas na nossa vida mudaram a nossa maneira de consumir produto, de se comunicar, de falar com as pessoas, enfim, de fazer reuniões, enfim. As tecnologias mudaram o perfil do consumidor. Então, hoje, o consumidor é o que a gente chama no mercado de um consumidor omnichannel. Ele consome online, ele consome varejo físico, ele consome do catálogo, da sacoleira, ele é multicanais, ele consome de todo mundo. E aí, isso obriga os shopping centers, evidentemente, a se transformar e se adaptar, né? Então, assim, eu quando debato esse tema com amigos, ou mesmo algumas apresentações que eu tive a oportunidade de fazer, eu organizo esse tema em cima de cinco dimensões assim, fundamentais, né? Quando a gente vai pensar o futuro do negócio, a gente tem que pensar isso em cima de 5 dimensões fundamentais. Quer dizer, arquitetura e design. O que os shoppings precisam se transformar, ou os que existem se transformar, e os novos shoppings que vão nascer, como eles têm que nascer do ponto de vista de arquitetura e design? O shopping corredor loja não serve mais. Corredor, loja e praça de alimentação não é suficiente. O shopping precisa ter área de permanência, área de convivência, área de socialização, tem que ter lounge. O shopping tem que incorporar aquele conceito do Starbucks, do terceiro lugar, né? Que as pessoas têm que ir lá simplesmente para passar o tempo, para encontrar pessoas, para fazer reunião. Não é muito diferente do que da forma que a gente usa shopping center, mas os shoppings precisam se dotar de equipamentos para atender isso. Então, isso é um assunto. O serviço que a gente presta dentro dos shoppings, eu tenho que mimar o consumidor, eu tenho que oferecer serviços diferenciados para continuar sendo relevante. Então, se fala hoje muito num conceito de hotelaria dentro dos shopping centers. Então, o nível de serviço, o nível de qualidade, de cordialidade, de recepção tem que ser semelhante ao que tem na hotelaria. O terceiro item, tenant mix. O que você tem que ter de lojas dentro de um shopping? Você tem que ter... Você precisa ter hoje tanta loja de eletroeletrônico, do tamanho que elas são, elas podem ser um pouco menores. Eu preciso ter mais restaurantes, eu preciso ter mais experiência. O que eu preciso ter dentro do meu tenant mix? Então, aqui eu citei 3 coisas: arquitetura, design, os serviços que eu presto e o tenant mix. Depois é o seguinte, o comércio online. Como é que os shoppings lidam com essa ameaça da venda online? Os shoppings não podem simplesmente ter um ponto de venda física, eles têm que criar seus canais de venda online. Então, essa é uma outra questão fundamental. E, por último, dentro desses 5 pilares aí que eu identifico, a comunicação. Os shoppings fazem propaganda em massa, em outdoor, rádio, a televisão, às vezes, não é muito o veículo indicado para shopping. Hoje, a comunicação é você, Eduardo, Nelson, Silvio, vocês querem que o teu shopping, o teu varejista, ele fale com você diretamente, ele te conhece, ele saiba os seus gostos e faça uma mensagem personalizada para você. Então, todas essas questões, hoje, estão no centro da discussão sobre o futuro dos shopping centers, e isso é anterior ao Covid. O que vem agora é que o Covid acelera muitos desses processos. Legal. Edu, você está no... Eu já tenho uma charge outro dia que apareceu que quem é que coordena as mudanças tecnológicas da sua empresa, né? O CIO, o CTO ou o coronavírus, né? O coronavírus como grande incentivador das novidades da tecnologia, né? É interessante isso, quer dizer, isso é um dilema que os shopping centers já estavam vivendo antes, né? Em função de toda essa tecnologia envolvida aí, dos canais de vendas e tal. Agora, tem dois pontos, né, que eu acho que interessantes de comentários que foram feitos, né. Bom, eu disse outro dia, assim, né, que vejo mais comendo um bolo de aniversário que o aniversariante soprou em cima das velhinhas, né, porque hoje em dia, a não ser que tenha um saco plástico em cima do bolo, tanto que no meu aniversário, a minha esposa fez aquele bolo que é embrulhado em papel alumínio, né? Porque daí não tem problema, até a foto que está com a velhinha em cima. Mas, anyway, outro dia, um comentário que fizeram, foi uma pessoa que disse assim para mim, eu não me imagino mais entrando numa loja, provador, experimentar uma roupa que eu não sei quem foi que experimentou antes.
bem. Eu acho que a gente pode apostar na memória curta dos brasileiros, né? Que logo, logo já vão estar esquecendo isso, já vão estar se abraçando de novo. Mas será que o varejo, que afinal de contas é também a sua área, né? Bem a sua área, o varejo está pensando nisso também, numa forma de... será que as pessoas vão voltar aos velhos hábitos aí de compra de roupa, especificamente? Olha, assim, eu acho que assim, tem algumas macro tendências no varejo, de novo, antes do corona, né? Eu acho que o que acontece hoje é que o corona acelera esses processos. Então, o cliente hoje quer experiência no ponto de venda. Então, workshops ou curadoria, ele quer experiência de audiovisual, ele quer realidade virtual. Então, isso é uma tendência mundial. Quer dizer, a Westfield publicou um estudo esse ano também, fazendo uma pesquisa, identificando as tendências para os próximos 10 anos. Então, a experiência ganhando espaço dentro da loja e, consequentemente, dentro do shopping. Isso é uma realidade. As lojas autossuficientes é uma outra tendência, quer dizer, o cliente quer que a sua loja tenha uma responsabilidade, o seu varejista, o seu shopping, a sua empresa, mesmo a empresa de outros ramos, ele vai querer comprar produtos de empresas que têm uma preocupação socioambiental, né, de sustentabilidade. Isso é uma outra macro tendência, né? O varejo comunitário é uma outra tendência, quer dizer, e essa crise reforçou esse aspecto. Tem muito varejista aqui perto da minha casa que eu nem ia, né, nem conhecia direito, mas agora com essa crise, você se aproximou, já sei até o nome de muitos, já o cara vem trazer as coisas aqui em casa, tem um açougue que entrega aqui. Então, esse varejo comunitário ficou muito importante. E também é uma tendência que a pessoa, nessa pesquisa da Westfield, que as pessoas vejam mais lojas locais do que lojas famosas, muitas vezes, no shopping, porque ele quer ter uma identificação com a sua comunidade. Então, esses são fatores assim, que são macro tendências. Uma outra é o varejo cirúrgico, que a gente já falou aqui. O cliente ele quer ir em uma loja e quer que você faça uma consulta médica. Assim, ele quer que eu preciso conhecer o Hélio em detalhes, eu preciso saber tudo que ele gosta, tudo que ele já comprou, ou o que ele não gosta, se ele tem... Eu preciso saber gostos, preferências, até saber como é que é a família dele. Eu preciso conhecer o Hélio profundamente para poder oferecer um produto adequado. Isso é uma outra macro tendência que se observa. E tem também, dentro dessas macro tendências, e tem a ver com essa mesma macro tendência, a necessidade de você conhecer bem, que é a necessidade das empresas dos shoppings constituir o que chamou de Big Data, né? Que é um banco de dados e a inteligência artificial e tudo mais para os seus clientes. E a crise veio no sentido de acelerar alguns processos. O processo de digitalização. Quem tinha medo de comprar online, não tem mais medo de comprar online, porque você foi obrigado a testar, se tinha alguma resistência, alguma barreira. Não, eu prefiro comprar pessoalmente, por qualquer razão. Hoje ele venceu essa barreira, né? O home office vira uma realidade que a gente acabou de citar. Tudo isso tem a ver com o shopping, porque eles querem que os shoppings também tenham como é que chama? Coworks, espaços de coworks, isso tudo interfere no negócio do shopping. O conference call é uma outra realidade, né? O delivery, quer dizer... E aí você tem o medo de aglomerações, que eu acho que isso vai continuar também, que esse é um fator. Embora eu considere esse um fator temporário, eu acho que quando os shoppings reabrirem, quando o varejo reabrir, eu acho que muita gente ainda não vai frequentar, porque não tem uma solução definitiva para o vírus, você vai ficar com medo. Então, vai ser aquelas imagens meio distópicas, assim, de gente com máscara, né? Aquela coisa de filme de ficção científica, dentro de shopping, né? Que é um lugar que a gente preza por ser um lugar alegre, um lugar descontraído. No primeiro momento, o medo novos hábitos e o medo de aglomeração vão afastar as pessoas ainda dos shoppings, mesmo com eles abertos. Já tem shoppings que já abriram em outras cidades fora de São Paulo,
e aí estão experimentando uma recuperação gradual. E nesse sentido, tem negócios que vão sofrer mais, por exemplo, cinema. Cinema provavelmente vai ser uma das últimas coisas que vão abrir. Aí, quando abrir, vão abrir um lugar, 2 lugares, né, para ir um casal, e depois 2 lugares para lá e 2 para cá. Quer dizer, vai requerer muita adaptação da gente. Isso abre oportunidades para negócios, né? Tem negócios que podem surgir dentro dessa esteira, mas a grande maioria dos lojistas, a grande maioria dos empresários como um todo vão sofrer. Muita gente vai quebrar. Como diretor da CISA, participo das reuniões e eu tenho esse termômetro falando com lojistas. Esses dias conversei com um amigo que é superintendente de um shopping, e ele falou que já tem na mesa dele 15 pedidos de rescisão de contratos. Esse é o lado, talvez, que eu diria para você, que é o lado da gestão de crise inicial que os shoppings têm hoje na mão, que é tentar salvar o negócio, que é tentar salvar o lojista, porque sem lojista não tem shopping, então não tem acesso a crédito, é um cara que o governo faz anúncios, mas aí o cara vai tentar tirar um empréstimo, não consegue. O primeiro grande desafio dos shoppings é reter a sua ocupação. E aí cada shopping vai ter que ter sua própria estratégia, porque tem shoppings fortes, tem shoppings fracos, tem shoppings médios, tem lojistas fortes, tem lojistas fracos, tem lojistas que são mais importantes para o Planeta Mix, tem lojistas que são menos importantes. Então, eles vão ter que montar uma estratégia muito, muito, muito bem planejada e com uma execução muito bem feita para poder sair dessa crise. Aproveitando isso que você está falando, Hélio, você não quer fazer a sua pergunta? Henrique, muito focado inicialmente aí na sobrevivência do shopping, das empresas gestoras de shopping e, consequentemente, dos lojistas. Você que está aí acompanhando, já se passaram mais de 60 dias, né, de fechamento de várias redes de shopping. Quais são as ações tomadas por esses gestores e lojistas mais fortes para a sobrevivência do negócio em si? Porque mesmo você passando por um período tão longo, mais de 90 dias, não adianta a retomada, porque ela não vai acontecer, a retomada, se você não consegue sobreviver. Então, desse período, quais são as ações, inicialmente, dessas empresas gestoras de shopping e dos próprios lojistas, aí, essas negociações entre eles? O que é que está acontecendo nesse momento para a sobrevivência? Bom, aliás, Henrique, deixa eu, aproveitando, esse relatório que você falava do Credit Suisse, falava que 25% das empresas aguentam 2 meses, né? E respondem por 40% da indústria. Então, também é um problema sério a administração, né? Bom, Hélio, essa é uma crise sem precedentes, tá? Eu estou 30 anos nesse negócio. O máximo que um shopping meu ficou fechado foi um dia. Foi uma vez que estourou uma subestação lá e o shopping ficou fechado, deu um quebra-pau, foi um negócio terrível, foi numa véspera do Dia das Mães. Então, é um negócio completamente sem precedentes. Quando eu vi as imagens lá da China, de shopping fechado, eu fiquei apavorado com aquela imagem. Então, tem uma coisa muito inédita aí, em termos de crise, para se administrar. Mas, assim, essencialmente, dentro dos shoppings, e aí, como eu disse, cada shopping é um shopping, tá? Tem shopping forte, você pega o shopping Morumbi, para dar nomes, assim, né? Que é um dos principais shoppings do Brasil. Você é lojista e tem 2 lojas. Uma no shopping Morumbi e uma no outro shopping X. Você está com o seu caixa muito comprometido, teu endividamento cresceu. Bom, você vai fechar uma loja. Você tomou decisão. Qual loja que você vai fechar? Você vai fechar a sua loja fraca, você não vai fechar a sua loja que está num shopping forte. Isso é intuitivo, isso é bastante claro. Só que, assim, dentro do mercado de shoppings, você tem inúmeras situações completamente diferentes. Você tem shoppings que são... O lojista está dentro de um shopping forte, mas ele é um lojista que não está defasado, o shopping não acredita mais naquele tipo de operação, talvez o shopping não faça tanta questão de reter aquele lojista. Esse mesmo lojista pode estar num shopping muito fraco, e naquele shopping muito fraco, qualquer lojista é lojista, qualquer cara é importante a permanência. Então, a estratégia dos shoppings vai ser muito, muito shopping a shopping e lojista a lojista. É claro que o cara vai ter que ter uma
uma régua, assim, uma linha geral de atuação. Mas ele vai ter que ser individualizado. E eu acho que o norte, assim, é o seguinte, bom, primeira coisa, eu tenho que manter a minha ocupação, eu não posso perder, eu tenho 150 lojas, eu não posso perder 15, 20 lojas numa crise dessa. Eu vou ter que negociar, eu vou ter que sentar com esse lojista, entender, escutar a realidade dele, que isso aí é uma coisa que a gente faz em shoppings a vida toda. Qual que é a sua realidade? Qual que é a sua dívida comigo aqui? Eu vou te dar um prazo para você pagar, vou te dar uma carência, e enquanto isso eu te dou um desconto de aluguel também. Então, a negociação ela vai ter que ser, primeiro, o foco de manutenção, de manter a ocupação do shopping. É assim que eu vejo. Só que a régua e a decisão vai variar, como eu disse, de shopping para shopping, de lojista para lojista. Tem um lojista que foi adimplente a vida inteira, foi pontual, perfeito, e está em crise. Não, tem que salvar esse cara. Aí tem aquele outro que é meio picaretão, que passa a vida inteira enrolando, ensaboando e dando canseira na administração. Aí o cara senta com você com aquele pepino, você fala, bicho, eu acho que não vai dar mais para a gente, acabou a nossa relação. Então, é assim, manter a ocupação, só que vai ser cada caso é um caso. Mas, Silvio, você queria fazer uma pergunta? Quando eu vou ao shopping, eu estou assumindo a logística da minha compra, né? Vamos colocar dessa maneira, né? Eu vou lá porque eu preciso que a coisa esteja na minha mão com uma certa urgência. Eu vou lá porque eu quero ou preciso avaliar a qualidade do produto que eu estou comprando, né? De repente, preciso experimentar uma roupa, preciso... E quando a gente vai comprar a nossa coisa, a gente olha melhor ali se tem um defeito, se não tem... decide melhor a compra, de repente tem uma condição ali na hora que você até desistir ou faz até você comprar mais, é totalmente diferente do que você terceirizar a logística. Será que o shopper vai substituir o consumidor para ir no shopping? Será que no futuro próximo a gente vai ver um monte de gente do Rappi lá e de outras empresas fazendo compra ao invés do consumidor? Olha, Silvio, eu acho que não. A resposta final, eu acho que não. Eu acho que os shoppings eles são lugares agradáveis, seguros, a necessidade de socialização, a gente chama isso em shopping de a necessidade de satisfação imediata. Você tem algum produto que, por exemplo, é uma commodity, que você sabe exatamente como ela é, o tamanho, a forma, um tênis Nike, que você sabe a marca, o modelo e tudo, você pode entrar na internet e comprar. Aqui vai chegar na tua casa, não tem erro, é o número que você sabe que serve para você tudo. Só que vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. E aí a gente chama em shopping, a vantagem do shopping é a vantagem da satisfação imediata. Você quer realizar aquilo e você não quer ficar esperando. Então, isso é um fator que o comércio online nunca vai poder te oferecer. Por isso que eu sempre defendo que os shoppings devem ser multicanais também, porque ao mesmo tempo que você tem aquele consumidor que faz questão de ir lá experimentar. Aliás, também, Silvio, tem uma questão. Nem todos os produtos são fáceis de comprar pela internet. A roupa, por exemplo, é muito difícil você comprar pela internet. Você tem que ir lá, você tem que experimentar, você tem que... Verdade. Você tem que combinar com outras coisas. Não é impossível de vender pela internet. Tem gente vendendo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, principalmente, ganhando muito dinheiro com isso, mas... Em regra geral, não dá para você deixar de ir lá na loja, escolher teu produto, testar, experimentar, combinar com o sapato, combinar com, enfim, com as coisas todas. Então, eu acho que não. Mas, por outro lado, eu acho que é sempre muito difícil generalizar, porque existem todos os perfis de clientes. Tem cliente que quer a comodidade, comprar pela internet, e aí o shopping tem que estar preparado para atender os dois, para ter a entrega imediata, a satisfação imediata, e ter também a comodidade para fazer a entrega em delivery, né, como você chamou aí, terceirizar a logística. Henrique, na questão aí de seu pilar de vendas e de serviços, né, com foco em receitas, no momento que a gente está conversando, que você está falando que, pelo menos nessa geração nossa, a gente testar a camisa, né? Eu já tenho pessoas conhecidas de geração mais novas que compram roupa pela internet e não querem... Nem se preocupar com isso, pelo contrário, né? Vão no shopping justamente para fazer essa parte de relacionamento, mas a questão principal é o shopping
no futuro, não o coronavírus, mas pelo menos eu tinha visto uma tendência de começar a brigar com uma Amazon, com uma Magalu, que consegue vender quase todos os serviços, e agora no coronavírus ela tentou trazer bastante novos negócios, né? Ela abriu e colocou muita gente dentro do portal dela, que vai facilitar muito isso. E qual é a sua visão nessa questão de tendência de redução de receita de vendas, não de pessoas no shopping, né? Mas olhando como um todo, a venda eu acredito que seja uma parte significativa da receita do shopping. A parte de serviços é um valor menor, eu acredito. Como você vê essa migração e esse futuro aí? Não, a venda é tudo, né? A venda é o principal, né? Os negócios precisam vender, que senão eles não param de pé. Os shoppings custam caro, são operações, são estruturas caras, então, se você não vender dentro de shopping, você tá perdido. Essa coisa dos jovens que compram roupa é uma realidade. Nos Estados Unidos, eles usam muito a estratégia no Instagram com celebridades, né, para vender produtos. Isso é uma tendência também que não tem volta. Mas, assim, eu tenho um comportamento que chama showrooming. Não sei se vocês já ouviram falar. O cara vai na loja, experimenta o produto, testa, conversa com o gerente, com o vendedor, tira as dúvidas. Amaro. Pois é. É o produto perfeito. Só que ele não compra. Ele vai para casa e entra na internet e compra pela internet, porque ele tem uma... Faz pesquisa de preço, né? Faz pesquisa de preço e compra. Aí você no shopping fez todo o serviço, está lá com uma estrutura cara e o cara vai lá comprar na internet. Qual que é o desafio, na verdade, que eu vejo? Você, lojista, esse cara que fez o atendimento para o cliente, ele tem que ter um canal de vendas online tão bom que o cliente volte para casa para fazer a compra e compre no seu próprio canal de vendas. Porque, senão... E aí muda um pouco os paradigmas, né, de alçada, né? Por exemplo, se eu sei desse comportamento e sou gerente da loja e percebo esse perfil de cliente, eu falo assim, eu vou fazer um esforço de vendas aqui agora para concretizar essa venda aqui, não deixar esse cara ir embora. Porque tem um outro comportamento que o cara chega na loja já muito bem informado, ele já pesquisa, ele já sabe quanto custa, ele já sabe tudo. Então, eu preciso dar para aquele gerente, primeiro, o mesmo canal de consulta que o cliente tem, aquele gerente tem que ter, aquele vendedor tem que ter. Então, quando o cara procura o produto X, ele dá um Google, entre aspas, lá no produto, ele já sabe qual é a menor cotação daquele produto que está na internet. E aquele cara tem que ter uma autonomia de ganhar aquela venda naquele horário, porque naquele momento, porque ele sabe o quanto o cara está disposto a fazer o negócio. Aí ele vai ganhar essa... Inclusive, se eu souber que o meu preço não é o mais favorável, eu vou ter que dar autonomia para o gerente tomar a decisão ali na hora e fazer um desconto e concretizar a venda. Esses são paradigmas, são questões que requerem, primeiro, informação, porque tem que ter um sistema de gestão muito eficiente, né? Um ERP super campeão para o cara saber que aquele determinado produto está custando tanto online. E tem que ter também uma operação de paradigma de gestão e de autonomia para que aquele gerente concretize a venda ali. Agora, não conseguiu concretizar a venda, esse cara vai para casa, vai fazer pesquisa, vai procurar o preço mais barato, eu tenho que, como desafio, tentar ser a melhor condição também online. Então, o grande desafio é esse, você ser bom tanto físico como ser no canal online. Só para finalizar, para não tomar mais tempo de vocês nessa pergunta, mas você vê o shopping virar esse portal com todos os lojistas embaixo desse mesmo portal para vender da mesma forma que a Amazon e a Magalu faz? Lá na CCP, enquanto eu era diretor executivo, a gente teve a oportunidade de liderar um projeto lá, a empresa de shopping centers do Brasil, a criar um canal de vendas online para os seus lojistas. Então, todos os shoppings da CCP, todos os lojistas shoppings da CCP têm um canal de vendas online. Começou num conceito de click and collect, quer dizer, o cara comprava online pela comodidade e tal, depois ele ia lá retirar. O estágio seguinte vai ser fazer entregas dentro de uma área de influência determinada. Porque é o seguinte, o shopping, logística é um nó, né? É uma coisa complicada de fazer.
Mas os shoppings, em geral, eles têm interesse por uma área geográfica determinada. Então, esse Rappi, esse Delivery Center, esses caras vêm agora para me ajudar a fazer esse delivery. Mas, sim, a CCP foi a primeira empresa a criar. E hoje, várias empresas estão... O Iguatemi já tem seu canal, a Aliança acho que já tem seu canal, todo mundo veio na sequência, dentro dessa mesma lógica aí. Henrique, você começou falando que os shoppings estão passando para fornecer experiência, então eles estão virando um meeting point. Tudo que nós estamos falando aqui é achismo, né? A gente acha, né? Porque as mudanças de hábitos vão ser meio fortes. Eu não estou particularmente acreditando numa recuperação em V. Eu acho que vai ser uma recuperação mais longa em U ou em W. Eu vou dar um exemplo só. Um buffet por quilo, eu acho que vai estar numa situação muito complicada. Não sei como esses caras estão pensando hoje. Então, esses negócios, eu acho que vão sofrer bastante. Então, é mudança de hábito. Mesmo aquela brincadeira da caipirinha, deixa eu tomar um gole da sua caipirinha, já virou passado, né? E aí eu vou colocar mais uma pergunta, que aí é uma questão filosófica. Será que as pessoas passaram por uma situação tão crítica assim, que o cara vai falar, agora eu só vou comprar o básico, eu vou entrar numa fase de desapego, ou agora eu vou comprar um Rolex porque eu posso morrer amanhã? Então, é uma dúvida também que eu acho que está na mesa. O que sua experiência te fala? Eu acho que, de fato, a mudança de hábito vai extinguir algumas atividades. Também não menosprezo a criatividade do empresário, ele pode achar caminhos para minimizar isso, ele pode, de repente, adaptar o mix de produto dele, mas, sem dúvida, existe uma transformação de comportamento. Mas, é claro, a gente tem que entender o seguinte, tem comportamentos temporários e tem comportamentos definitivos. A digitalização, o uso do comércio online, essas coisas são comportamentos meio definitivos. Assim, quem não usava, ainda não usava, vai passar a usar, em todas as idades. Agora, o comportamento, esse medo de aglomeração, esse medo do toque, esse medo de tudo, isso eu enxergo isso como comportamentos mais temporários. Vamos, assim, fazer um exercício de hipótese total aqui. Amanhã sai uma vacina para o coronavírus. Toda essa aflição que a gente está vivendo aqui, acabou. É só o tempo de todo mundo ser vacinado e aí vamos para... Vai ser uma grande festa, né? Então, eu acho assim, primeiro, a capacidade de adaptação do empresário, a gente não pode menosprezar, o cara pode... Então, o cara adapta o cardápio dele para vender pratos e toca a vida enquanto isso. E aí, o dia que puder, ele volta, talvez, para as origens, né? Agora, sobre gastar pouco ou gastar muito, eu acho que, assim, tem um fator que é econômico, assim, né? As pessoas perderam renda, as pessoas perderam emprego, seja você um empresário, seja você um profissional. Esse é um fator que está dado, né? A economia no Brasil esse ano vai cair aí 7%, vai aumentar o desemprego. Então, isso vai ter um impacto duro no consumo. Então, pelo aspecto da indulgência, assim, quer dizer, eu vou me permitir? Você vai se permitir se você tiver dinheiro, né? Então, tudo bem, eu fiquei muito tempo sem consumir nada. Por exemplo, eu gosto de viajar. Esse ano minha mulher tá frustrada porque a gente não vai poder viajar. Tão logo eu possa viajar, rapidamente eu vou querer realizar, e talvez faça até uma viagem mais bacana ainda do que eu teria feito esse ano, até para compensar, se eu puder pagar, né? Então, e por outro lado também, eu descobri valores, por exemplo, aqui em casa, nas tarefas domésticas, eu fiquei com um almoço, eu faço almoço todo dia. Eu gosto de cozinhar, é um hobby para mim isso também, então eu faço o almoço todos os dias. E eu descobri que não é tão difícil assim, até é um pouco divertido. Essa coisa de sair toda hora para comer fora, talvez eu saia menos, talvez eu comece a fazer mais refeições aqui em casa, convidar mais pessoas para... Comece a gastar menos no restaurante e gastar mais aqui em casa. Eu acho que tem assim, mudanças comportamentais, porque você percebeu certas coisas que você não percebia antes, passa a dar valor para coisas que você não dava antes. Mas também, quando você bota no longo prazo, assim, eu acho que a tendência é se tirar o aspecto medo da conta,
a tendência é a gente, o medo da conta, e tirar também o fator econômico, da retração, da perda de renda, a tendência é a gente voltar ao normal, viu? Isso vai depender muito de quando vai sair uma solução definitiva. É a história, né? O otimista fala que se a coisa continuar assim, nós vamos ter que ir para a rua pedir esmola. E o pessimista fala, só que não vai ter ninguém para dar esmola para a gente, né? Então, eu sou aquele dual shoppings, né? Então, servir shopping no formato atual é um negócio muito caro, né? Custa muita grana, né? Fazer com que, por exemplo, a Renner no shopping aqui perto de casa tenha 30 mil SKUs, né? É um negócio... Então, eu acho que toda a crise, e não toda a pequena crise, toda a crise no formato desse que a gente está vivendo, é uma crise completamente sem precedentes, né? Então, eu acho que o que ela acaba fazendo é catalisar alguns processos. E quando eu vejo o shopping hoje, para mim, ele vai continuar, sim, sendo uma grande vitrine, mas não uma vitrine do comprar e levar para casa. Ele vai ser uma vitrine onde você vai poder ter essa experiência sensorial do poder ver, mas a logística, ela vai andar por fora disso. Eu acho que isso já é uma tendência. Se a gente for mesmo, eu nem sei se nós vamos para um novo normal, né? Se efetivamente não acontecer muito nada de novo e a gente voltar exatamente como a gente era, como antes da crise, essa minha teoria não vale e eu também não vou ficar muito frustrado, não. Vou continuar aqui tendo um custo enorme e um trabalho enorme para fazer suprir o shopping. Essa tendência de você manter o sensorial, mas fazer a logística por fora é uma coisa muito verdadeira e eu acho que isso vai ser catalisado, né? Vou só complementar aí na linha do que o João Carlos falou. É assim, né, Henrique? Você disse que essa era uma transformação que já vinha em curso, né? Então, já vinha em curso. Compras online, a digitalização dos negócios, né? Agora, vem uma pressão muito maior, que a gente não sabe nem como vai ser implementada, por protocolos de atendimento, né? Então, alguém vai ter que definir protocolos para funcionar esse negócio, né? A indústria já está fazendo isso e o comércio, acredito que vai ter também, né? Com coisas que já devem estar sendo pensadas e outras inovações que vêm pela frente aí. Junta isso, os 30 mil SKUs das lojas âncora. Essas operações, com novos protocolos, elas tendem a ficar, imagino eu, né? Mais caras, né? Mais estruturadas, mais caras. E, ao mesmo tempo, essas grandes lojas já estavam buscando outros caminhos, né? Outros atendimentos virtuais. Tal. Então, assim, olhando pelo lado do empresário, né? Não do pequeno comerciante, mas dos grandes âncoras do shopping, né? Não tem um risco aí de eles deixarem esse negócio do shopping, eles criarem um movimento de saída ou de retração, os próprios âncoras. Olha só, o shopping é um equipamento, eu estou muitos anos nisso, eu vou te falar, os shoppings são lugares seguros, agradáveis, têm ar-condicionado, eles são... se o seu filho adolescente, todos nós aqui devemos ter filho adolescente, se ele falar que vai dar uma volta na 25 de março, você vai ficar preocupado, você vai falar, meu Deus do céu, você vai dar tanta recomendação para esse cara, você vai ficar preocupado. Se ele falar que ele vai no shopping, você leva ele, deixa ele na porta e só marca o horário para ir buscar. Então, assim, os shoppings como equipamentos de socialização, numa metrópole como São Paulo, em metrópoles, a organização urbana do Brasil favorece muito os shoppings. A gente tem cidades que são muito adensadas e tem espaços públicos que não são muito favoráveis, você tem um risco de segurança, você tem condições climáticas que é muito desagradável a pessoa ficar exposta ao tempo. Então, isso é uma realidade dos shoppings que não é de hoje, né? Então, eu acho que os shoppings, se eles tiverem a habilidade de manter, de se atualizarem, incorporando todas essas novidades que a gente vem falando aqui, arquitetura e design, novos serviços, mudando o mix. Pode ser que, por exemplo, a Fast Shop tem 1.000 metros nesse shopping aqui, mas eu não preciso de mais de 1.000 metros. Então, olha, você me devolve 500, que nos outros 500 eu vou fazer um belíssimo restaurante.
Então, eu continuo... A palavra-chave para os shoppings é manter a relevância e manter a atratividade. Eu preciso olhar para aquele equipamento e continuar indo lá. E aí, a venda por impulso, enfim, tudo isso vai favorecer. Mas vocês têm razão num aspecto, quer dizer, os outros hábitos de consumo, por conta da internet, ou enfim, isso vai penalizar alguns business, alguns negócios vão perder espaço. Mas se você olhar na história também, tem negócios que existiam em shoppings que desapareceram, e os shoppings continuaram. Você, loja de CD, tem tantas outras coisas que a gente pode... Lojas de instrumentos musicais, isso tudo existia nos shoppings, loja de bala, aquelas balas coloridas, né? Tem umas modas, paleta mexicana, essas coisas entram nos shoppings, enquanto são um certo modismo, daqui a pouco eles desaparecem, entram outras coisas. Os shoppings, eles têm essa capacidade de adaptação, quer dizer, é claro que se ele não vender, se não for um negócio que tem interesse do público, ele vai ficar ali, não vai ter uma performance legal, não vai conseguir pagar o aluguel direito, o condomínio, e vai acabar indo embora. Mas essa mutação dos shoppings, esse organismo vivo que são os shoppings, isso o desafio do gestor do shopping é assim, como manter a relevância, e ele faz isso através disso tudo que a gente está falando aqui, do Tenet Mix, dos serviços, da comodidade, da experiência, como manter a relevância para que as pessoas continuem vindo aos meus shoppings. Né? Porque eu não vou mais em shopping, vou fazer compra na rua porque é mais barato. Tá bom, você vai uma vez, você vai outra, mas o benefício, você vai ver que eu tomei chuva, vou ver um cara aqui me assaltou, tentou bater minha carteira. Não, eu vou voltar para os shoppings. Talvez eu seja um entusiasta do negócio e um otimista. Eu acho que assim, nós não podemos negar as transformações. As mudanças estão aí. Mas a lógica dos shoppings sempre foi de ter um organismo vivo, de ter a transformação. Alguns anos atrás, nenhum shopping tinha restaurante, tinha praça de alimentação. Se você for mais para trás, os shoppings não tinham nem praça de alimentação. O primeiro shopping que teve praça de alimentação foi o shopping Pátio Paulista. Aí todo mundo tem praça de alimentação. Restaurantes, poucos shoppings tinham. Hoje você tem boulevard gastronômico nos shoppings, alas de restaurantes. Então, essa capacidade de transformação é que consegue fazer com que os shoppings continuem sendo relevantes, tendo todo o pano de fundo, que você está numa condição urbana que favorece a frequência nos shoppings. Eu acho que... Então, mas eu lembro da época que tinha boliche dentro do Shopping Morumbi, você lembra? Tinha uma pista de boliche. Pois é. Como que você vê a nova realidade comercial do shopping? Como que você enxerga isso daqui para frente, dentro desse novo cenário? E qual que é a sua visão sobre o perfil do gestor que tende a tocar esses negócios? Porque penso que a experiência nesse momento tende a fazer bastante diferença. Essa coisa da oportunidade, né? A gente tem tantas empresas que negligenciaram assim, as novidades tecnológicas e acabaram sendo atropeladas, né? Então, que toda empresa deveria ter uma área de inovação muito ativa e prestando atenção de tudo que está acontecendo, inclusive tendo quem leu aquele livro Organizações Exponenciais, né? Tem uma figura lá que eles montam um time para tentar construir estratégias para destruir a sua empresa. É como dentro do ambiente de inovação tecnológica, como forma de tentar antecipar algumas ameaças que às vezes o gestor não está vendo. Então, essa coisa de você prestar atenção no que está acontecendo e deixar passar oportunidades, porque agora, quando você não tem um canal físico, se você não tem o canal online, você está perdido, né? Tem muita empresa que o supermercado, por exemplo, uma parte da venda dele é física, uma parte é online. E se você pegar, eu tenho relatórios de vendas de mercado, os supermercados não estão com problema, mas pelo contrário, os supermercados têm supermercado vendendo até mais. Então, quem tinha o canal online conseguiu, os restaurantes conseguiram compensar um pouco. Se você não tem o canal online, você acabou. Então, sem dúvida, a coisa de você prestar atenção nas novidades é fundamental. Agora, o perfil todas as empresas passaram por um processo de juniorização, né? Então, a turma leu aqueles livros lá da turma da Ambev, e aí enche a empresa de estagiário e força a curva e manda um monte de gente embora e vai fazendo girar. Isso pode ter um certo sentido, pode atender certas
necessidades, mas quando chega na hora do pau, assim, quando chega na hora da confusão mesmo, se você não tiver gestores experientes para tocar uma crise como essa, não vai ser a garotada que vai tocar. Então, para a gente que já é mais sênior, eu acho que tem uma oportunidade vindo aí. Talvez as empresas tenham que dar um passo atrás e ver, pô, eu preciso de gente que resolva. Não dá para deixar só essa molecada que tem muita energia, mas às vezes não tem o equilíbrio para fazer a tomar a decisão, para fazer aquela reunião mais tensa com os clientes. Eu vejo assim, ó, eu tenho que ter um diagnóstico muito claro, shopping por shopping, lojista por lojista, tem que ter um diagnóstico muito claro. Eu tenho que capacitar a equipe com uma estratégia muito, muito bem desenhada, e é para cada shopping, para cada equipe. Eu tenho que fazer todo o planejamento do shopping, tem que fazer a análise SWOT do shopping pré e pós-Covid. Tem que fazer, é uma lição de casa. Eu tenho que fazer de novo o planejamento financeiro. Por exemplo, tinha uma expectativa de curto, médio prazo. Os shoppings, todos eles têm planejamento de 1 ano. Você tem que estender esse planejamento para 2, 3, 4 anos, porque isso impacta no valuation de cada shopping. É simples assim. Então, se cair a receita, o empreendimento vale menos. Se você tentar vender o empreendimento, ele vai valer menos. Então, se você fez uma estratégia de compra de shoppings, de fusões e aquisições no passado, talvez agora você esteja com pepino. Se você é fundo de investimento, a XP, por exemplo, criou um fundo de investimento de shopping. Essa galera de fundo de investimento, eles têm uma visão muito de curto prazo. Tem que entregar um resultado, porque você capta o recurso aqui com o teu cliente e promete uma rentabilidade de X% ao ano, de 5%, 6%, 7%, 8% ao ano. Quem fez isso, imagine o pepino que o cara não tem agora. Para os próximos 3 anos, esses caras vão ter que ficar reorganizando e explicando para o investidor, embora isso seja mais ou menos claro para todo mundo que tem dinheiro em bolsa perdeu dinheiro, mas assim, é uma coisa que impacta no valuation dos negócios. E aí abre até um espaço para fusões e aquisições daqui para frente, porque tem muito shopping que vai ficar muito fraco assim das pernas, e que ele sozinho talvez não consiga. Eu tenho um conceito que eu gosto de trabalhar, que é a força corporativa. Fácil de entender. Por exemplo, você tem um shopping só, você pega uma crise, você vai, vou perder 20%, 30% da minha ocupação. Você vai sentar com esse lojista e vai tentar um processo de negociação. Você está numa rede forte, você tem uma força corporativa. A Renner está em todos os shoppings do Brasil, e se ela fosse tomar uma decisão isoladamente no meu shopping sozinho aqui, talvez ela fechasse a loja dela. Só que eu vou dizer assim, não, você não vai fechar a loja aqui, porque você tem loja em todos os meus shoppings, eu te faço uma concessão meio corporativa e você permanece mesmo nos shoppings ruins, e passa comigo essa crise aqui. Isso tudo, Daniel, para fazer isso tudo requer muita habilidade, muita experiência, muito planejamento, né? Então, eu vejo que abre-se também uma oportunidade para um perfil mais sênior nas empresas, com capacidade de tocar processos como esse. Todos os shoppings que eu trabalhei, assim, os shoppings que vão ficando mais antigos, eles têm que ter uma política de investimento. Então, com essa crise aqui, olhando, eu vou perder atratividade, eu vou perder lojistas, eu preciso fazer talvez eu tenha que fazer uma revitalização do meu shopping, tem que fazer um reinvestimento para tornar esse shopping novamente relevante, para captar novamente de volta meus clientes. É um processo que requer muita habilidade, muita negociação, muita experiência, e nesse ponto os velhinhos aqui estão bem. Bom, isso. O Hélio pediu fazer um comentário, depois o Nelson também pediu. Hélio, se puder falar. Não, Henrique, era focado nessa questão aí do plano de negócio do gestor na parte do shopping. Justamente para vamos passando a etapa de sobrevivência, essa etapa agora de recuperação, ele modifica todo o plano de negócio previsto e acordado com o acionista, onde requer toda uma dedicação do gestor para o novo CAPEX, a questão do planejamento financeiro, mas eu ia tocar justamente a questão da infraestrutura, para você, como vai atrair esse cliente que hoje tem um medo. Ele possui o medo de sair de casa e chegar dentro de um ambiente fechado e realizar compra. Então, essa infraestrutura, não só de segurança, que o shopping hoje é mais seguro do que a rua, mas a segurança de higiene. Eu acho que esse investimento para
quebrar, demonstrar a preocupação não do lojista, mas do gestor do shopping, o investimento inicial em infraestrutura para garantir essa tranquilidade do higiene, ou seja, criar infraestrutura. Então, já mexe também no CAPEX de reinvestimento do negócio. Então, a pergunta vai, como é que está o fôlego, vamos dizer, o crédito para esses gestores para chegar nesse ponto e não ficar numa curva em W, ou em L, ou em U, e sim reduzir ao máximo essa retomada da confiança no ambiente de shopping. Como é que fica essa capacidade que hoje tem, o governo tem oferecido crédito, é acessível? Quais são as alternativas para ter esse investimento e revitalizar a infraestrutura ou nova infraestrutura no negócio? O Newton também, eu acabei não mencionando, o Newton citou a questão dos protocolos, né, dessa nova fase aqui, né? A Abrace, que é a Associação Brasileira de Shopping Centers, ela publicou recentemente um protocolo para a reabertura do shopping. Coisas mais práticas, assim, tem um álcool gel na entrada que o cara aciona com o pé, a praça de alimentação vai ter mesa sim, mesa não, a rotina de higienização, de maçanetas, de toque de elevador vai ser modificada. Então, tem alguns protocolos que estão sendo estudados. Todos os funcionários de lojas e do próprio shopping vão usar máscaras. Então, tem esse protocolo. E vai haver também a recomendação de que o cliente também use máscara. Mas isso são mais questões, talvez, operacionais, né? O que o Hélio está falando talvez seja na mudança substancial mesmo, na mudança estrutural do negócio. Olha, eu vou te falar, tem shopping que não sobrevive a essa crise, assim. Tem shopping que olha, tem tudo para quebrar. Porque antes da crise, esses shoppings já eram frágeis. Por isso que também eu acho que vai ter um movimento de consolidação, porque esses shoppings isoladamente talvez não consigam, mas dentro de uma estrutura corporativa ele ganha força e consiga sobreviver. Então, quando a gente fizer aquela análise SWOT, o novo SWOT do shopping, vai ficar evidente as fraquezas dele. Meu shopping tem uma iluminação ruim, meu shopping não tem um boulevard gastronômico. Sempre em relação a uma visão mais estratégica, sempre pensando na concorrência, quer dizer, eu preciso ter a loja XYZ aqui para garantir a atratividade do meu shopping. Você sabe que no shopping hoje tem uma figura do allowance, quer dizer, você é um lojista muito forte, com capacidade de atração, eu quero você no meu shopping. Antigamente eu cobrava luvas para você vir para o meu shopping. Hoje eu vou lá e te pago. Eu falo, você vem para o meu shopping e eu construo sua loja. Eu te entrego a loja pronta e você vem para o meu shopping. Tudo isso requer capacidade de investimento. Tudo isso é CAPEX, que vai ter que... o dono do shopping vai ter que pôr a mão no bolso. E aí, será que consegue? Bom, alguns conseguem, têm acesso a porque são muito fortes, tem uma estrutura financeira muito forte, ou tem acesso a financiamentos a custo bom, a custo barato. Outros não conseguem. Eu não vou citar nomes aqui porque seria antiético, mas tem redes de shopping que tem, olha, anda no fio da navalha e que talvez com essa crise aqui eu tenho minhas dúvidas se sobrevivem. Então pode ser que fechem shoppings, né? Ou eles sejam consolidados, sejam comprados por outras redes. Porque essa crise realmente é sem precedente. A gente vai ter que ver. Pode ser que o cara, por ter um histórico já difícil, não consiga ter acesso ao crédito. Então, o que ele vai fazer? Vai ver o negócio dele minguar. O lojista vai embora, ele não consegue segurar o lojista, entra num círculo vicioso, porque ele vai tendo vacância, vai perdendo atratividade, vai menos gente para o shopping, e aí você tem que conseguir reverter isso. Você tem que trazer lojistas, aumentar a atratividade para trazer mais clientes, para poder vender mais, para poder fazer a roda girar novamente. Você vê, Dia das Mães é a segunda data mais importante do varejo, em todos os shoppings, pelo menos aqui em São Paulo, no Rio, que são as praças, em Minas Gerais, que são as praças mais importantes, todos os shoppings fechados. Isso é completamente inédito. Por isso que, às vezes, fazer previsões é difícil, porque vai depender de quanto mais tempo a gente fique, né, com essas restrições, porque vai ser um estrago importante. Nós temos combinado
de acabar às 8 horas, para justamente não comprometer o jantar de todo mundo, né? Mas aí, ó, o Nelson falou que queria fazer mais uma pergunta geral aí. Então, pessoal, primeiro eu gostaria de deixar um depoimento, né? Tem vários colegas de logística. A logística, na minha opinião, foi muito bem nessa crise. Então, as prateleiras estão abastecidas. Eu fiz algumas experiências aí comprando em farmácia, no Pão de Açúcar, olha, sensacional, muito legal, muito bem estruturado. E como eles, em 15 dias, se organizaram. O Henrique comentou aí, uma coisa que eu percebi é que, por exemplo, os meus fornecedores de shopping, de serviço, eles absolutamente não me conhecem. Então, ninguém fez contato comigo de forma nenhuma, né? Então, eu acho que isso sobrou uma tarefa para eles aí, para oferecer algumas experiências de compra que eles aprenderam com essa crise. Eu sou otimista, eu acho que vem coisa boa por aí. Eu vi, por exemplo, eu vi a Copenhagen, eu vi a Hering vendendo no site, mas dirigindo vendas para os franqueados, para não quebrar franqueado, foi bem legal isso. E ainda falando de logística, muita gente, muitos amigos meus têm comentado que a partir de hoje só compram produto nacional, chinês nem pensar, né? Então, eu acho que vai dar uma chance para alguns negócios darem transparência à cadeia. Como o Henrique falou, o cara que defende causas sociais e sustentabilidade vai ter que mostrar isso no negócio, porque isso vai ser um fator importante. Tem, assim, algumas coisas, né? Saiu quando começou a crise na China, caiu radicalmente as vendas de produtos chineses nos Estados Unidos, mas por outra razão, porque as pessoas achavam que o produto podia estar contaminado pelo vírus, né? Assim, isso é um comentário assim, meio fora Aqui no Brasil, os ânimos estão muito acirrados, muito polarizados, né? Aqui tudo tá muito polarizado, a discussão às vezes fica um pouco prejudicada. E nos Estados Unidos também, porque como o Trump está em campanha para a reeleição, ele toda hora fica brigando com o chinês, brigando com a Organização Mundial da Saúde, ele fica criando esses conflitos. O nosso presidente é especialista em criar conflitos, né? Eu vejo aqui muito comentário contra os chineses. Eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu acho assim, a China vai dominar o mundo. Isso está meio que dado, né? Os Estados Unidos tem um PIB de 21 tri, a China está com 14. E se você puser isso num horizonte... Só que a China crescia, né? Vai mudar tudo isso, mas ela cresce 6, os Estados Unidos cresce 2. Então, é questão de matemática. Daqui X anos, essa curva vai passar. Então, a China vai ser a maior economia do mundo, isso é um dado, né? Bom, gente, eu acho que estamos chegando aí ao final aí, enquanto foi muito interessante, muito legal a participação de todos aí. Eu mandei aí no chat, tá? Não sei se todos estão vendo, o link do LinkedIn de todos os participantes aqui, né? E eu me coloco à disposição, se alguém quiser promover uma conversa específica sobre algum tema com algum dos participantes, eu e o Newton, nós estamos à disposição aí também para catalisar esse contato aí. Que a ideia, além dessa discussão que foi muito rica, eu acho que foi muito interessante, é um assunto que é uma oportunidade também de network, tá bom? Acho que... Bom, eu, assim, queria agradecer, Eduardo, a oportunidade, muito estimulante falar sobre shopping center, porque é um business, assim, que todo mundo conhece alguma coisa sobre shopping center, pelo menos no ponto de vista de consumidor. Então, é um business muito multidisciplinar, assim, você tem marketing, você tem finanças, você tem operações, você tem a parte de engenharia, é um negócio muito, muito interessante. Eu entrei nesse negócio e nunca saí. Faz 30 anos, né, que eu fui picado pelo espetinho aí. Eu sei que também me coloco super à disposição aí, se algum de vocês tiverem a fim de montar negócio de varejo, se quiser um
uma ajuda, assim, uma orientação, eu também pode ficar super à vontade de me perguntar. Embora a minha tendência nesse momento era dizer, não, guarda seu dinheiro. mas, assim, você pode estar com muita vontade, e aí eu posso ajudar nesse aspecto também. Legal. Tá bom. Legal. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado a todos aí. Boa noite a todos. Bom jantar para vocês. Bom jantar. Obrigado. Valeu, um abraço.